Boa noite, pessoal. Boa noite para você que está acessando, que está entrando agora nesta live. Estou só aguardando o Elias Costa, que vai entrar também junto comigo, para que nós possamos hoje tratar do tema da nossa live, que é justamente o Holocausto Brasileiro. Então, se você está entrando aí, não sai não, porque é um assunto bem interessante que eu vou falar hoje para vocês. Eu acredito que muitos não têm conhecimento ou não saibam, né? Sobre o que nós iremos abordar hoje. Estou pesquisando aqui para poder convidá-lo. Ele está entrando. Deixa eu conferir aqui. Oi, Hudson, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Só não estou te vendo, mas estou te ouvindo. Espera aí só um segundinho que eu tenho que olhar um negocinho aqui, peraí. Tá ok. Agora sim. Boa noite, tudo Voltou. bem? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo? Pois é, pessoal. Quem está aí entrando nessa live agora, nesse momento, eu estou aqui hoje com uma participação muito especial. Gostaria de agradecer a você, Elias, pelo seu sim. Que isso, imagina. Eu espero que seja bem proveitoso essa nossa conversa, né? Proveitosa a conversa. Bom, Uhum. pessoal, eu gostaria de apresentar para vocês o Elias. Ele é jornalista, assim como eu, foi meu professor, né? Ele é especialista em comunicação estratégica e imagens, também tem experiência de 15 anos em assessoria de imprensa, marketing político e comunicação pública. Trabalhou também como repórter e assessor de comunicação na Câmara de Deputados, né? E atualmente é coordenador de comunicação na Câmara Municipal de Divinópolis e redator da Blue Pause 360 e professor universitário. Eu convidei o Elias hoje para que nós pudéssemos falar justamente de um assunto que muitas pessoas eu acho que ainda desconhecem, que é justamente baseado em um livro, esse livro aqui, ó, da Daniela Arbex, que é o Holocausto Brasileiro, e ele até está com uma capa nova, não sei se você já tinha visto, né? Eles mudaram. Pois, pois é, eu também tô com o meu aqui, ó. O meu, Aham. eu tenho até uma dedicatória da Ah, Daniela Arbex, que eu tive contato com ela, mas é uma edição mais antiga. Essa sua aí deve ser recente agora, né? eu ia te perguntar se você conhecia ela, né? Mas já respondeu uma das perguntas. Uhum. Ah, então, eu queria falar sobre esse livro porque muitas pessoas não têm conhecimento sobre essa situação que nós iremos descrever, que é justamente o Holocausto Brasileiro. Eu gostaria de perguntar para você, primeiramente, justamente isso: o que foi o Holocausto Brasileiro? Né? E como que o livro, o Holocausto Brasileiro, traz luz a esse período escuro na história do Brasil? Uhum. Primeiro, né, formalmente, obrigado, Hudson. Eu acho que é sempre bom quando a gente tem a oportunidade de tratar alguns assuntos que não conseguem entrar, talvez, na grande mídia, né, alguns assuntos que são um pouco meio que boicotados, né.
E eu acho que é justamente isso que aconteceu, né, lá no hospício, né, ou no sanatório Colônia, em Barbacena, né. Durante mais de 60 anos, né, pessoas que eram julgadas, que eram condenadas sem nenhum tipo de crime, foram, de certa forma, estocadas. Você me perdoa usar umas palavras mais fortes, eu acho que é necessário. E, assim, várias reportagens, né, ao longo do tempo, tentaram revelar o que acontecia dentro daquelas paredes, né? Mas nenhuma foi tão completa, tão humana, tão assim verdadeira quanto esse livro reportagem que a Daniela Arbex fez, né? A Daniela Arbex, ela é uma jornalista, eu tive a oportunidade de conhecê-la. Ela é uma das jornalistas que eu sou apaixonado porque o trabalho dela é maravilhoso. E ela teve a oportunidade de entrar, digamos assim, dentro de alguns porões, dentro de alguns lugares onde que pessoas não gostariam que fosse jogado luz. Ela jogou luz lá dentro. Ela é uma repórter especial de um jornal lá de Juiz de Fora. E durante um certo período, ela fez algumas matérias revelando alguns episódios, né, que aconteceram no Colônia. Ela teve um trabalho investigativo muito bem feito, né, de entender por trás de tudo aquilo ali quem que eram, digamos assim, as pessoas, né? Porque para as pessoas que naquele momento ali eram os diretores do hospício, né, eram apenas números, eram apenas formas de ganhar dinheiro, não eram vidas humanas, né? E a Daniela, com esse livro, né, que se chama Holocausto Brasileiro, ela conseguiu trazer à tona um debate assim muito importante, porque a própria segregação de pessoas, a própria marginalização de pessoas, por vários aspectos que são abomináveis, ela até então não tinha tido assim um destaque tão grande. E até o livro, ele leva esse nome, né, Holocausto Brasileiro, porque foi um médico, né, italiano, né, muito famoso, que veio aqui ao Brasil para um congresso psiquiátrico, na época, uma espécie de encontro, né, de psicologia, e ele foi convidado a conhecer o Colônia, né? Ele teve a oportunidade de chegar lá e visitar as instalações. E quando ele chegou lá, ele ficou horrorizado. E aí que ele falou, né, isso aqui é um verdadeiro holocausto, isso aqui não parece a Alemanha nazista, parece algo que já aconteceu e que não deveria se repetir, né? Uhum. E assim, só para finalizar isso, só para o pessoal que está acompanhando aqui entender, mais de 60 mil pessoas morreram lá dentro. Dessas 60 mil, né, 70% de todos que constituíram essa história triste desse hospital, 70% não eram pessoas acometidas de doenças psicológicas, né, psiquiátricas, vamos dizer assim. E você poderia descrever para mim, por exemplo, o perfil ou os perfis que levavam essas pessoas a estarem dentro ou serem mandadas para o Hospital Colônia, como era conhecido? É uma questão cultural, né? Mas a gente está em 2020, mas até hoje ainda temos resquícios, né, de uma visão um tanto quanto muito mesquinha, muito até da própria cultura eugenista, né, sobre as pessoas, né? As pessoas que eram mandadas por Colônia eram pessoas que tinham algum tipo de, digamos, para aquele momento da sociedade, algum tipo de desvio, algum tipo de loucura, algum tipo de transgressão, né? Por exemplo, uma pessoa que tinha uma certa dificuldade de relacionamento, que não tinha uma boa capacidade de argumentação, de fala, uma pessoa que hoje se poderia diagnosticar, por exemplo, com depressão, ou até mesmo com autismo, dependendo de cada grau, era considerado louco. Era considerada uma pessoa inválida, né, uma marginalizada. Era enviada para lá. Mulheres, por exemplo, que tiveram relacionamentos fora do casamento, eram levadas para lá. Se a filha se a filha de uma família tradicional tivesse uma filha, mesma coisa, era encaminhado para lá. Enfim, assim, são pessoas que, se você olhar pelo ponto de vista humano, são humanas, fazendo coisas humanas. Nada que fosse condenável ou criminoso, mas que para aquelas pessoas da época era simplesmente inaceitável, era uma vergonha, era uma marca, era uma chaga, era algo que a família não poderia carregar, né? E assim, o livro, ele detalha essas histórias, né? Ele entra nos detalhes dessas famílias, dessas pessoas, né? Tanto que os relatos que a Daniela consegue fazer
em tom de narrativa, né, que assim, toda a questão cronológica, né, que é muito típica do livro reportagem, ela consegue realmente fazer entrar na dor da pessoa, né? Tem um caso lá que é fantástico, que é uma mulher, dando um spoiler aqui, né, se você me permite, acho que a Sim. gente evita porque o livro Eu é acho que muito bom. muitas pessoas que vão assistir ou que estão assistindo, né, não sei, alguns falaram que não poderiam assistir agora, mas vão assistir depois, eles estão Uhum. curiosos mesmo para saber o que de fato aconteceu, né? Mas É, isso não tem, deixa de fazer com que eles leiam o livro, né? mas tem uma história lá que me marcou, dentre várias, né, que é uma senhora que ela era doméstica de uma fazenda, olha, não de uma família, né, muito tradicional, no norte de Minas, e ela foi estuprada, né, por alguém daquela família lá, engravidou, para poder, como diz, dar um fim nesse problema, né, sumiram com ela e enviaram ela para Colônia, e a história sobre o que aconteceu depois, os episódios. Hoje, esse menino, né, que não era querido, né, na época, ele se tornou o chefe da banda da polícia, não, dos bombeiros de Minas Gerais. Então, assim, um cara que, apesar de ter uma história sofrida, se deu bem, é bem sucedido, é uma pessoa que tem gratidão pela vida. E a Daniela Becks consegue contar essas histórias, né? E, assim, ela acaba até entrando muito, Hudson, no nosso imaginário cotidiano, nas frases que a gente usa no dia a dia, né? Coisas que a gente, desde pequeno, aprendeu a falar, aprendeu a usar, e que tem uma origem não muito boa, né? Que tem uma origem ruim. Essa coisa, por exemplo, das pessoas falarem, não, isso é trem de doido, né? Aí ela vai explicar o porquê que é trem de doido, porque na época as pessoas que eram levadas para o colônia eram as pessoas que eram colocadas em trens, né, da Via Mineira na época, e o trem saía de vários cantos de Minas e desaguava lá no Colônia. O Colônia, ele tinha uma estação própria. Daí também que vem essa questão do próprio Holocausto, né? Levava uma certa semelhança com o que acontecia na Alemanha nazista, né? Os trens que eram carregados de pessoas levadas para serem, infelizmente, aprisionadas, depois mortas, né? Tem até um livro, né, do Guimarães Rosa também, que ele retrata bem isso, o Soroco falando com Isso, a filha. Ele fala a expressão mineira que todo mundo fala, né, o trem de doido, que isso. também faz a alusão a essa triste história em que as pessoas eram colocadas dentro daqueles vagões levados até Barbacena, chegavam lá, tinham as cabeças raspadas, passavam por um processo de desinfecção e todos os seus pertences eram tirados, né, documentação, roupa, tudo que eles levavam, e acabavam se tornando pessoas completamente indigentes, né? E essa Assim, alusão a essa história é que realmente eu acho que faz as pessoas a se sentirem atraídas pelo contexto, pela história, por pensar que existiu uma situação muito similar e parecida ao que aconteceu nos campos de concentração da Alemanha, né? não, com certeza. É importante, assim, por ser um livro jornalístico, né, tem todo esse caráter de revelar histórias, ser humanizado, mostrar empatia, a gente começa a enxergar aquelas pessoas que infelizmente morreram, similaridade com pessoas do nosso redor, né? Um tio, uma tia, um filho, um parente, um namorado, um amigo. E assim, são seres humanos, né? Não tem essa visão extremamente fascista, extremamente eugenista de classificação, sabe? Eram pessoas que, para aquele momento, né, daquele recorte histórico, eram considerados simplesmente não humanos. E você tirar de uma pessoa, de um ser humano, a sua identidade, o seu valor, a sua crença, a sua forma de viver, eu acho que é a pior morte, porque é a morte do sentido, é a morte daquilo que você representa para as pessoas, né? Quando você não tem esse olhar humano, você só enxerga o lado material, é muito pouco, é muito raso. Não, são pessoas que têm gostos específicos, gestos específicos, enfim, são humanos, né? Na sua mais variada forma possível de ser. O hospital ele foi fundado em 1903, né, já se passaram em séculos.
Mas tem uma questão que nós temos colocado aí, estamos pontuando, que é justamente essa cultura eugenista que a gente vê, que realmente surgiu com a ideia, né, de Francis Galton, que era primo de Darwin. Então, assim, acreditar que o processo de seleção também aconteceria, ou, né, aconteceria com seres humanos, esse processo de segregação, separação, de que os brancos são melhores do que os negros, de que determinada família é melhor do que a outra, como se quisesse colocar tipo uma raça, né, no ser humano. A gente está falando de uma situação que passou há séculos atrás. Mas hoje, trazendo para a nossa realidade, talvez o que nós tenhamos visto no mundo, principalmente, por exemplo, o que está agora em alto, que é justamente a morte, né, do George Floyd lá nos Estados Unidos, que é negro, e a gente vê que ainda o preconceito existe, ele ainda é muito forte nessa cultura. Você, que tem conhecimento de causa do livro, que é jornalista, como que você vê, por exemplo, você acredita que nós podemos voltar a viver situações parecidas como esta no Brasil, por exemplo? Eu espero que não. Do fundo do coração, eu espero que não, mas eu não duvido que ocorra. Essa ideia de raças, se você for olhar na história, né, até biologicamente falando, é só um jeito, vamos dizer assim, científico de dar um certo grau de importância ao preconceito. Porque, na verdade, nós todos somos muito variáveis. Os seres humanos são extremamente, como é que dizer, é um carrefour de possibilidades, né? Só que acontece que desde que o mundo é mundo, essa coisa de você se impor sobre o outro, de você ter domínio, de você ter poder, acaba, né, nos levando a realidades não tão, digamos, positivas, né? Quando você fala, por exemplo, do recente caso, né, do George Floyd em Minnesota, né? O que acontece? É histórico nos Estados Unidos esse tipo de perseguição. Não foi o primeiro, não foi a primeira vez que a polícia americana massacrou um negro. É histórico, isso é desde das leis de Jim Crow, né, as leis lá do início do século passado, passando pela até a Guerra de Secessão, que é a Guerra Civil Americana. Assim, é engraçado perceber que até as instituições públicas que teriam essa visão de cuidar de todo mundo, né, igual a polícia militar, se você for olhar bem para a origem delas é segregatória. As primeiras não eram polícias, né, eram, na verdade, espécies de brigadas que faziam o resgate de negros que fugiam de fazendas. Posteriormente, isso foi, digamos, melhorado, instituído, se tornou as polícias. Então, assim, o DNA, o nascedouro dessas ações segregatórias é antiguíssimo, né? E é por isso que eu falo que eu espero que não, mas eu também não me assustaria se acontecesse, porque é um aspecto de visão de mundo, de pessoas que, infelizmente, acham que a cor da pele, a opção sexual, a opção religiosa é um valor, é um critério que as coloca acima das outras. E, em cima disso, várias práticas são feitas para que essas pessoas não consigam chegar, digamos, a uma qualidade de vida melhor, a postos de decisão maiores, né? Então, assim, você percebe que se a sociedade não entender bem qual que é o papel de cada um e que um objetivo coletivo é diferente do objetivo individual, infelizmente a gente vai ter problemas como esses, né? E é triste demais. Eu estava até pensando esses dias, tem um documentário na Netflix, chama A Batalha de Los Angeles. É um filme de 92. É um episódio exatamente igual a esse que aconteceu essa semana com o George Floyd, né? Um negro foi espancado e alguém filmou na época com a fita VHS, para você ter ideia que é outra realidade. E ele foi a julgamento, aliás, foi a julgamento não, ele não chegou a morrer, mas ele ficou muito machucado. Os policiais que fizeram isso com ele foram a julgamento e os 4 foram absolvidos, assim, de uma maneira extremamente leviana da juíza da época. Então, assim, chega num ponto que isso vai entrando na alma das pessoas, sabe? É impressionante.
O Brasil, muita gente fala que o Brasil é um país miscigenado, é um país que todo mundo é extremamente afetivo, amoroso, empático. Isso é mentira. Isso é mentira. A gente tem preconceito de se achar preconceituoso, mas somos um país extremamente preconceituoso, sim. E a gente vê isso em várias frentes, seja por meio da repressão policial, seja por meio da entrevista de emprego, seja por meio das escolhas que vem quem vai ocupar cargo de chefia. É estrutural. Isso não é algo tão simples, mas se você tiver um pouquinho de curiosidade, de entender de história, de entender do que foi feito lá atrás, você vai conseguir identificar várias, digamos assim, dicas, signos, índices de onde que vem tudo isso que a gente vive hoje. Tem uma parte da história do Colônia que marcou muito também, que talvez teria sido um dos piores períodos, assim, aproximadamente 50 anos, não sei precisar, né, a data do início ao fim, mas em que morreram várias pessoas. Aliás, foi de 1969 a 1980, onde 1.853 corpos foram vendidos para 17 faculdades do país, né? E depois, quando já não suportavam mais esses corpos, eles começaram a comercializar os ossos. Inclusive, eu achava chocante quando Daniela começou a explanar, dizendo que muitos dos corpos os ossos eram decompostos ali no meio do pátio onde eles se encontravam, né? E eu achava isso, assim, bem, bem intrigante. E esse período aí que a gente está falando, não sei se precisar se está na data, mas eu sei que poderia ter tido uma intervenção muito grande da ditadura militar. A gente vê muito se falar hoje nesse desejo de alguns de querer a volta da ditadura militar. Você acredita que nesse período da história, talvez a ditadura tenha interferido diretamente na forma como o Colônia administrava essas pessoas que moravam lá? Esses números, né? Porque eram números para eles. Assim, a Daniela Arbex, o trabalho dela é muito louvável e é muito assim, premiado, porque ela, como diz, consegue fazer a investigação, ela faz a apuração e ela não fica só no declaratório. Ela mostra o fato e sustenta o fato com provas, né? Então, tudo que você lê naquele livro ali, sobre coisas que vai te fazer ficar horrorizado, vai te fazer chorar, vai te fazer se sentir muito mal, né? Aquilo ali é fato, é verdade, né? Aquele momento da história brasileira, ele é extremamente nebuloso, né? Assim, a ditadura, infelizmente, muita gente ainda acredita um sentimento meio patriótico de que naquela época tudo era melhor, tudo era assim assado, a gente tinha mais coisas do que hoje. Na verdade, você não tinha quase que nada. Por quê? O sentimento de censura, o sentimento de encobrir coisas que os militares não gostariam, era quase que, digamos assim, presente em todos os lugares, né? O Colônia, obviamente, inserido nesse momento da história, vários crimes que ali foram cometidos não foram investigados justamente porque o sentimento de impunidade, o sentimento de, poxa, ninguém vai olhar isso não, são pessoas que ninguém vai dar falta, são pessoas que as pessoas simplesmente abandonaram aqui, vamos tentar tirar alguma coisa de útil para isso. Isso é mesquinho, isso é covarde, né? Então, assim, quando ela pega, por exemplo, todas as documentações e pega lá, por exemplo, a ficha da faculdade tal que comprou tais corpos, assim, assim, assado, corpo X, corpo Y, tais partes de corpos. Aquilo ali é comprovadamente um crime, é um crime, entendeu? E essas pessoas não foram levadas a julgamento. Tem todos os elementos ali probatórios para condenar pessoas, mas elas não foram condenadas. Então, assim, usando uma expressão recente, né, do cotidiano nosso, houve uma passada de pano violenta naquele lugar ali. Assim, se não fosse alguém como a Daniela e outros jornalistas que também, a seu tempo, tentaram mostrar isso, talvez a gente nem sabia, ou nem imaginava que a gente que está, por exemplo, aqui no Centro-Oeste, né, você está em Itaúna, eu estou em Divinópolis, que aproximadamente aqui 3, 4 horas de viagem, tinha um lugar que era o cenário da morte, era o ambiente da morte. E aí, você começa a perceber que isso é muito próximo de você. Não é algo que você pensa assim, poxa, Auschwitz,
na Europa, está tão distante, parece algo não tão próximo, né? Eu não consigo sentir o cheiro disso. Não, é aqui do lado. É aqui do lado. Isso me lembra muito esse momento que nós estamos passando, né, da pandemia, quando nós pensamos que o vírus não iria chegar no Brasil, que era um vírus que estava do outro lado do mundo, né? E de repente, não, agora o perigo mora ao lado. Eu vejo também, assim, a questão do livro, uma fala da Daniela que eu vi numa entrevista que ela fez, que quando ela esteve no Colônia, que ela viu o museu, né, que hoje lá tem o Museu da Loucura e tal, que ela viu toda aquela situação, ela disse, não, alguém precisa conhecer, alguém tem que contar essa história, né? Isso. Você acredita que o que você acha que faz as pessoas sentirem tanta atração? Porque quando você começa a ler o livro da Daniela, é um livro que te prende. Você começa, mas é uma comparação boba que eu vou fazer, mas parece que você está lendo Harry Potter da J.K. Rowling, porque você pega, você não consegue parar, você vai lendo, e quando nós fizemos um trabalho que você passou na faculdade, né, que para nós foi muito emocionante, porque mexeu com o nosso emocional, porque ele é pesado. O que você acha? Você acha que é a linguagem, são as imagens? O que você acha que a Daniele, como jornalista, usou para poder chamar a atenção e conquistar esse público, né? Porque ela teve uma ascensão muito rápida com esse livro, eu acredito. A Arbex, ela é uma jornalista completa, né? Ela consegue fazer texto informativo, texto argumentativo, texto opinativo, né? Ela consegue, nesse livro aqui, Hudson, falar de uma forma extremamente profunda e narrativa. Então, você começa a ler aquilo ali e aquilo você precisa terminar. Você precisa terminar. Se você não terminar, é que nem uma pessoa, um amigo seu, que, olha, vem cá, vou te contar uma história. Vou te contar o que aconteceu hoje comigo. A pessoa tem... falando, tá? Ela tem início, meio e fim na sua história, né? As pessoas querem saber exatamente o que aconteceu. Ela usa uma técnica jornalística, né, que é da grande reportagem, por meio de detalhamento dos personagens, com dados apurados, extremamente bem apurados, com uma dinâmica que você precisa chegar até o final para saber o que aconteceu, né? E assim, obviamente, tudo isso com um conteúdo muito revelador, né? As fotos que o Hudson está mostrando aí, gente, são fotos feitas na época, dentro do hospital. Pessoas que viviam ali, total estado de abandono. As fotos não são fotos posadas, são fotos jornalísticas, né? Assim, reveladoras. Você consegue entrar dentro ali de um ambiente onde que as pessoas que passaram por aqueles momentos de terror, tiveram as suas vidas, de certa forma, lapidadas, né, dentro daquele ambiente ali, e nunca esqueceram, né? O livro, ele conta várias histórias sobre isso. Talvez, Hudson, o que nos mais chama a atenção, e a Arbex tem vários livros, além desse, em que ela usa essa técnica jornalística, né, narrativa, extremamente fundamentada nas pessoas, é que ela é muito humana. Ela é extremamente humana. Ela não tem vergonha de falar as coisas como elas são, de uma forma que vai te tocar. A gente, se você for pensar bem, o sentido de comunicação é pôr em comum. É todo mundo falar a mesma língua, é todo mundo se sentir completo na emissão e recebimento de informações. A Daniela, ela sabe fazer isso muito bem. Ela sabe usar as palavras certas, ela sabe usar o tom, a linguagem, os verbos, como diz, ela consegue construir uma narrativa que você precisa terminar. É por isso que você pega um livro dela e lê ele em 1, 2 horas, porque ela sabe como contar uma história. E em tempos onde que a gente está muito visual, né, a gente não lê, a gente escaneia, pegar um livro dela é um mergulho na história, é um mergulho na realidade, e que você sai completo. Você sabe quando você lê uma coisa que te torna completo? Não, poxa, me preencheu. O que ela disse aqui me preencheu em todos os sentidos, não foi algo superficial. Ela sabe fazer isso. Eu até tinha separado aqui um outro livro, aproveitando hoje não é o assunto, né, quem sabe uma próxima, mas esse livro dela também, que é o Todo Dia, a Mesma Noite, que conta a história da Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ela também fez um livro, reportagem, falando sobre esse episódio, né? Infelizmente, morreram mais de 200 pessoas. Então, assim, você percebe que o DNA dela é esse, é fazer grandes livros, reportagens,
com um conteúdo muito humano. E nós, humanos, gostamos de humanos, né? Não tem jeito. A gente gosta de se ver, gosta de se entender. Eu vou te fazer uma pergunta, talvez essa pergunta nem seria para você, seria para ela no caso, mas quem sabe talvez você já não a viu respondendo algo do tipo. Nós estamos falando de um livro que fala justamente de pessoas que estavam internadas em um hospital psiquiátrico. 70% não eram acometidas por doenças psicológicas. Uma pessoa toma a decisão de contar uma história dessa, com um peso psicológico muito grande, porque tem uma carga, né, pela história, pelo contexto. Você já viu ela comentar ou falar alguma coisa sobre a influência de escrever esse livro e a percepção de todo esse contexto na sua própria vida psicológica, se, né, como ela teve que lidar com toda essa situação? Porque eu acredito que não deve ter sido fácil, né? Acho que foi, se eu não me engano, foi em 2017 que a gente fez um convite para a Daniela e ela veio aqui na Faculdade Pitágoras, em Divinópolis, para poder falar. Ela estava até terminando de fechar esse livro que eu mostrei aqui agora, né, que é o The Boate Kiss. Mas durante ali um seminário, ela comentou muito sobre isso, porque ela é mãe, é casada, ela tem uma vida, né, social e tudo. Mas assim, eu lembro muito dela falar sobre o impacto dela como jornalista, ficar pensando, podia ser um vizinho meu, podia ser alguém do meu lado, alguém que faz parte da minha vida e que naquele momento, naquele contexto histórico, simplesmente foi abandonado, foi expurgado da sociedade porque tinha depressão, porque tinha algum tipo de distúrbio, precisava de uma atenção especial. E naquele momento histórico não existia, digamos, esse carinho, essa atenção, essa visão humana sobre as pessoas, né? Esse livro, Hudson, ele é muito, mas muito mesmo usado para mostrar qual que é a história da psiquiatria no Brasil, da psiquiatria no mundo. Ele acaba sendo um elemento de construção onde que vários estudantes de psicologia conseguem ver, como diz, na prática, do que o ser humano é capaz de fazer, do que o ser humano é capaz de fazer. E a gente não pode simplesmente abrir mão deles. Eles não são simplesmente peças descartáveis. O ser humano não é uma peça descartável. E quando você consegue perceber que você tem condições de cuidar melhor de pessoas a partir do momento que você faz um diagnóstico correto, que você acompanha, que você não abandona, o mundo meio que se abre. E naquele momento não tinha ninguém para dar a mão para aquelas pessoas. Eu acho que isso foi um ponto que a Daniela deixou muito claro. A gente se reconhecer no outro, né? A gente tem ter essa capacidade de se reconhecer no outro. E isso, com certeza, afetou muito ela, como me afetou, como afetou você, como afetou várias pessoas que tiveram a oportunidade de ler esse livro, e eu espero que continue afetando mais pessoas. E aqui eu estou usando a palavra afetar, no sentido de causar uma ruptura, de causar uma espécie, digamos assim, peraí, quer dizer, então, que isso aqui não é um defeito, isso aqui não é um problema, isso aqui é algo natural, é algo da pessoa. É isso. Exatamente. E se isso fizer diferença, está ótimo já. Tem duas partes do livro assim, que me marcaram muito. Uma é justamente a questão da comida, né? Que eles comiam assim, praticamente lavagem, né? A água dissolvia aquele feijão num caldo, quase que uma água mesmo, né? O arroz, enfim, era bem nojento, assim, como ela descrevia, né? E eles tinham que comer aquilo, eles ganhavam muito leite, e aí depois acabavam vomitando, porque de tanto que eram obrigados, às vezes, à força, a ter que consumir todo o leite. E às vezes eu ficava pensando, poxa, às vezes nós temos tanto, né? E reclamamos do que temos, e pessoas passando por situações como essa, que nós estamos falando de comida, né? E outra história que me marcou muito também foi justamente depois que fecha uma casa de lar de crianças em Oliveira e as crianças são mandadas para conviver no hospital, né? E eles começam a conviver ali, algumas fotos que eu mostrei que o pessoal vê, o pessoal ficava nu, porque eles recebiam somente duas vestes, às vezes uma veste rasgava, ficava só com uma no corpo, e às vezes ali durante o tempo frio, ficavam rodeando em círculos para poder se esquentar, um esquentar o outro. Então as crianças conviviam nesse cenário, né, onde homens e mulheres às vezes estavam nus. E tem a história de um filho, né, que me marcou muito, porque o pai foi visitá-lo
e ele sempre ficava esperando a visita do pai, e quando o pai foi visitá-lo, ele, se eu não me engano, eu acho que ele tinha macrocefalia, e aí era uma criança rejeitada por causa da deficiência. O pai então disse que vai buscar almoço para os dois, vai comprar um almoço para os dois, e o pai nunca mais volta, né? E aquele menino ali, desde então, ele fica ruim, fica mal até morrer de paixão mesmo. Eu achei aquilo É, muito forte, né? Muito forte. Você vê que uma criança morreu ao ponto de... Porque amor é muito mais racional do que sentimental, mas ele trazia dentro de si a razão de que ele amava o pai e esperava que o pai fosse tirar ele dali. Na verdade, o pai não tirou e ele acabou morrendo. Para você, você já falou uma história que te marcou bastante. Tem mais alguma que você se identifica no livro? eu, ali tem, assim, até errado, né, você dizer que uma ou outra te marcou mais, porque todas são extremamente profundas, né? Mas aquelas que me parecem mais próximas me chamam mais atenção. O livro fala de Divinópolis, o livro fala de Oliveira, que é esse episódio, né, das crianças de Oliveira. Eu tive uma namorada em Barbacena, Hudson, há muito tempo atrás, eu ia lá, e eu cheguei aí lá no Colônia, cheguei a andar por lá e eu não fazia a menor ideia de onde eu estava pisando. Isso não... Até hoje, quando eu falo, eu lembro muito disso porque a gente tem o costume de andar pelos lugares, andar, enfim, conhecer pessoas, conhecer ambientes, e a gente não sabe a história por trás daquilo. Aí quando você vai num ambiente desse, e sem ter nenhum tipo de conhecimento, e depois você amadurece um pouco mais, entende um pouco mais da história, descobre o que aconteceu lá, meio que dá um choque de realidade. Você sente, poxa, eu estava num lugar que aconteceu algo muito ruim para as pessoas, né? Então, assim, você passa a ter um certo respeito por aquilo que aconteceu e passa a ter um respeito também por todo mundo que trabalhou para que aquilo ali acabasse. Quando eu li aquelas histórias, por exemplo, de Oliveira, dos meninos de Oliveira que foram levados para lá para ficar junto com os adultos, sem ter nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de cuidado, eu confesso que eu fiquei assim, poxa, Oliveira aqui do lado, eu tenho amigos ali, eu tenho o André Marra, eu tenho o Luciano Chico Soares, tem várias pessoas que eu gosto muito de Oliveira, e aqui do lado, poxa, isso poderia ter me afetado de outra forma. E naquele momento, assim, a nível até de política pública de Estado, o trabalho psicológico, o trabalho psiquiátrico, ele não era tão valorizado, ele não era credenciado, não existia um respeito pela prática da psicologia, um respeito pela prática psiquiátrica. Teve que ver alguém de fora, né, para poder ir lá e fazer uma espécie, digamos assim, peraí, gente, o que está acontecendo aqui que vocês brasileiros não estão tomando uma atitude, tem que sacudir vocês para enxergar algo que está gritando aos olhos de vocês. Então, assim, essas histórias que a gente vê, que a gente depois aproxima mais, dá um sentido de, poxa, isso aqui não pode voltar a acontecer. Isso não pode acontecer de novo. Eu tenho como meu papel de professor, jornalista, como cidadão, se eu tiver a oportunidade de jogar a luz nesses porões e valorizar profissões que ajudam a não acontecer tragédias como essa, e também abrir cabeça de pessoas para que não aconteça mais isso e elas tratem, né, as pessoas ao seu redor de maneira mais humana, independente de escolhas pessoais ou situações biológicas, poxa, é papel nosso fazer isso, né? Eu acho que sim, é a gente, como eu já tinha dito antes, sentir que o problema está no nosso quintal, o problema está aqui na rua, o problema não está lá na Europa, nos Estados Unidos, não, né? A gente vive isso. A gente tem vivido momentos difíceis, eu digo a gente, nós jornalistas, sobretudo devido à incredulidade de algumas pessoas referente à nossa forma de trabalhar ou à forma como os jornalistas trabalham, devido a situações até mesmo políticas do nosso país, né? Você está falando dessa questão de como jornalista trazer à luz a esses porões, né? Você usa dessa metáfora. Foi o que a Uhum. Daniela Arbex fez. Eu penso assim, nós temos essa situação, talvez, desse jornalismo imparcial de algumas pessoas que acabam usando da profissão de uma forma que
não condiz com o juramento que elas fizeram quando se formaram, né? Porque toda profissão ela tem a sua ética e a sua moral. Mas a gente sabe também que existem muitos jornalistas que trabalham dessa forma, como você falou, né? De trazer a luz para esses conflitos. Nós podemos citar aí várias situações, até mesmo no nosso país, se não fossem os jornalistas, talvez, da Record, que foram até a Argentina, se eu não me engano, talvez aquele médico, Abdel, se eu não me engano, estaria lá até hoje, né? Porque eles que investigaram, chegaram antes da polícia e ele foi preso, e tantos outros crimes aí que aconteceram. Goleiro Bruno, Samúdio, como é que chama, gente? Os Nardoni, assim, tem vários casos, né? Dentro, a gente vê também o contexto do Spotlight também, né? Que eles investigaram por a fundo e descobriram várias crianças que estavam sendo cometidas por abusos sexuais por parte da Igreja Católica. A gente vê que tem esse lado positivo, né? A gente vê filme, vê série, vê conteúdos de ficção, né? Fica assustado, isso é ficção, você relaxa, você, de certa forma, vê aquilo ali como entretenimento. A realidade, os fatos são o pior terror, né? Objetivamente, o que as pessoas fazem nas suas realidades é muito pior do que a ficção. É algo assim que, depois que você descobre, realmente dá um certo desânimo, um certo... Poxa, não é possível que isso está acontecendo, que aconteceu isso. Mas o nosso papel é justamente não deixar essas coisas morrerem. E como jornalista, como prestador de serviço, por isso que o jornalismo é tão importante. Porque o papel dele é exatamente entrar aonde as pessoas não querem que ele entre. Divulgar o que as pessoas não querem que ele divulgue. Causar estranhamento, causar comoção, chamar atenção para assuntos que muitas vezes grandes pessoas não querem que seja divulgado, né? Você citou aí vários exemplos, e assim, o Brasil tem muitas histórias ainda não contadas, e simplesmente, por algum motivo ou outro, ainda não vieram à tona. Que bom seria se a gente realmente não tivesse essas histórias pelo motivo delas não existirem. Mas a gente sabe que existe. Ainda não teve, foi um jornalista, algum profissional de comunicação, como diz, a oportunidade de revelar, né? E quando você começa a entender o que está acontecendo ao seu redor, como eu já disse, a sua visão de mundo muda demais, assim. Você passa a respeitar muitas coisas que talvez no seu mundinho fechado, né, na sua bolha, você simplesmente ignora. Eu acho que esse é o momento que nós, como profissionais de comunicação, nós precisamos reforçar e mostrar para a sociedade, né? E a imprensa, a comunicação, não é essa forma deturpada como estão pregando por aí, como estão vendo, né? Hoje, se muitos têm acesso à informação, desde que seja colocar uma máscara no rosto, ou usar uma luva e passar álcool em gel, muitas pessoas não tiveram acesso a essa informação justamente porque a mídia chegou até eles, né? Porque tem lugares remotos que nem saúde tem, nem médico, nem hospitais, postos de saúde, enfim. Então, tem um lado positivo, né? Eu costumo dizer que, como toda profissão, por exemplo, nós vamos ter aquele médico que é um bom médico e aquele médico que não é um bom médico, né? E talvez esse não ser bom médico implica muito mais naquilo que é o seu caráter e a sua moral do que justamente a sua profissão, né? A sua maneira de agir que está colocando em xeque aí a tua profissão. Foi até bom você falar sobre isso, porque você me lembrou uma outra história do livro, que é de uma enfermeira que a primeira coisa que ela fez assim que ela, né, entrou para a colônia, que ela foi contratada, foi participar de uma sessão de eletrochoque, né? E ela carregou isso para a vida inteira, né? Posteriormente, quando ela foi dar entrevista para Daniel Arbex, é que ela contou, né? Mas assim, segredos, mágoas, um mau sentimento guardado uma vida inteira. E para finalmente ter a oportunidade de meio que se libertar, né? Meio que poxa, eu preciso falar o que aconteceu, porque isso, eu participei, não sei de má fé, não sei se por negligência, não sei se por tibieza, mas naquele momento ali eu participei e eu não sou feliz, não me sinto bem de ter participado. Então, talvez isso aqui é uma espécie de redenção, eu contar essas histórias,
até numa forma de respeito e memória às pessoas que, infelizmente, ali morreram. Então, assim, o papel de jornalista é esse, é dar voz para quem não tem voz. Imagina, Hudson, você carregar uma história dessa até a morte. Eu penso que é uma vida muito sofrida, é uma vida pesada, né, ruim. Eu acredito que deve ser um alívio muito grande, né, para essas pessoas que tiveram a oportunidade de contar as suas histórias, mesmo que talvez de forma simples, né? A gente vê que são Isso. pessoas simples que, às vezes, por viver dentro desse cenário, dentro desse contexto, não conseguiram ampliar, talvez, a sua cultura no sentido de ter um conhecimento amplo de muitas coisas, mas aprenderam da pior forma, que foi através da dor, né? E, às vezes... Sim, pode falar. Desculpa te interromper. Eu estou vendo aqui uma pergunta aqui, o pessoal perguntando se esse livro trouxe algum tipo de mudança, né, no próprio Colônia, o que aconteceu e tudo mais. O livro ele é recente, né? O livro ele é de 2013, né? Mas na época, né, nos anos 60, 70 e 80, a própria política como é que fala, de ajuda, né, de suporte aos pacientes psicológicos, psiquiátricos, evoluiu muito, né? Naquele momento lá atrás, quando o Polônia foi revelado, né, as primeiras fotos foram reveladas, acho que foi na revista Realidade, né? A Daniela Arbex usa, né, essas fotos aqui e comenta. Já causou uma comoção muito grande, né? O próprio governo de Minas ficou bem apertado na época. Tanto que ele foi reduzindo, né? Ele foi esvaziando, né, o Colônia. Assim, quando uma coisa que é muito ruim, extremamente criminosa, é colocada na luz do meio-dia, não tem quem, como diz, se esconda, né, nas sombras, né? E foi o que aconteceu. Mas, assim, isso tem muito pouco tempo. Se você pensar que o Colônia foi desativado tem pouco mais de 20 e poucos anos, e hoje é o Museu da Loucura que está lá, se tornou um atrativo turístico. É até meio bizarro pensar isso, mas é o que está lá hoje. É muito pouco tempo. A gente está em 2020. O Colônia, durante um século, praticamente, simplesmente foi uma máquina de acabar com vidas, né? E, poxa, o que foi feito, né? Se eu não me engano, as fotos foram de Elvérico Patão. Isso. Né? E para quem tem interesse também, nós temos uma pequena reportagem, junto com a Daniela Arbex também, do Fernando Gabeira, da Globo News. Uhum. E também foi feito um documentário posteriormente, se eu não me engano, do History Channel, falando justamente sobre o Hospital Colônia, né? Está disponível no YouTube. Mas o mais interessante disso é ler o livro, né? Porque livro sempre detalha coisas que você não vai ver em documentário algum. Com certeza. Tem um documentário também que ele é mais underground, né? Não é assim tão conhecido, que foi o que o Elvésio Raton, cineasta, fez também a oportunidade de fazer algumas filmagens lá. Ele é de Divinópolis, né? Ele é famoso, mas ele nasceu aqui e fez carreira fora. Ele também teve permissão para poder fazer filmagens lá. Mas é um vídeo mais escondido, é um material mais, vamos dizer assim, não tão conhecido, mas também revela muito sobre o que aconteceu lá no Colônia. Se você, como jornalista, pudesse trazer essa luz, então, para esses lugares obscuros, assim, de histórias que ainda não foram contadas, você escreveria história sobre o quê? No Brasil, é um trabalho investigativo, né? Eu gosto muito de dar, assim, pelo menos as oportunidades que eu tenho como jornalista, como assessor, como coordenador de comunicação, redator também, dar voz para quem não tem voz. Dar oportunidade para você poder conhecer histórias, pessoas, ideias, bandeiras que ainda não tiveram oportunidade de ser conhecidas, né? E assim, são coisas que os valores humanos são maiores do que outras coisas. É uma reportagem que eu tenho muita vontade de fazer, mas eu não tive oportunidade ainda, mas eu gostaria. Foi em 2014, eu tive um problema de saúde. Eu fui diagnosticado com um câncer. E na época, foi bem punk, assim, para mim, para minha família, enfim, para minha namorada, minha noiva, hoje minha esposa. E o que aconteceu? Graças a Deus, eu descobri muito cedo, consegui tratar,
fiz o que tinha que fazer e não tenho mais nada hoje, né? Estou bem. Mas eu lembro que na época eu morava em Brasília, eu voltei para Minas, né? Na época eu trabalhava na Câmara dos Deputados. Quando eu voltei para Minas, eu voltei para tratar, justamente para poder cuidar disso. E quando eu ainda estava aqui, antes de ir para Brasília, eu tive a oportunidade de visitar o Hospital do Câncer de Curvelo, né, que é a Convívio hoje, aqui em Divinópolis mesmo, a Com. E eu sempre ia lá, trabalhando, e não tinha, assim, um certo olhar mais atento sobre o que era a vida daquelas pessoas, né? O tanto que aquilo afetava elas, né? E eu lembro que foi a primeira vez que eu voltei, né, de Brasília e fui lá, trabalhando. Na hora que eu entrei na ala de quimioterapia infantil, que eram crianças, né, de 0 a 10 anos, e que eu vi as crianças fazendo a quimio e os pais do lado de fora, putz, aquilo acabou comigo. Eu estava exatamente ciente do que os pais estavam sofrendo, né, do que eles estavam pensando, enfim, do que aconteceu ali. E quando eu pensava que as crianças, né, que estavam do outro lado, não tinham a menor ideia do que elas estavam enfrentando, aquilo acabou comigo. Eu acho que eu fiquei uns 2 dias, assim, mal demais, mas mal, porque me deu um sentimento de empatia, de, sei lá, de destruição, porque eu via exatamente qual que era a angústia de não saber, não ter uma segurança do que virá, né? E infelizmente o câncer é uma doença que ainda não tem cura, são vários tipos, então se você não consegue diagnosticar muito cedo, não tratar adequadamente, é uma doença muito fatal e tudo. Eu gostaria muito de talvez, futuramente, quem sabe, fazer alguma coisa para dar voz para esses pais, para essas famílias, aonde uma certa solidão, né, de espaços, vamos dizer assim, médicos, brancos, higienizados, toma tudo de verdade, sabe? As pessoas perdem até como de a cor delas, porque uma coisa que eu seria até prepotência minha dizer que eu conseguiria colocar isso em palavras, mas é um sentimento que, poxa, se a gente soubesse o tanto que isso é doloroso, o tanto que isso é difícil, talvez a gente tivesse uma atitude, uma relação assim mais próxima com as pessoas que estão enfrentando isso, né? E normalmente quem está enfrentando uma doença, está enfrentando algum problema mais sério, a pessoa não quer dó, não. Ela não quer essa coisa, esse olhar lânguido de dó, não. Ela só quer alguém que chegue e fale: é difícil, não é simples, mas você dá conta. Você fica firme que você dá conta. Ela só quer isso. Ela não quer nenhum tipo de comentário, digamos assim, nossa, que pena, tão novo, por que comigo, né? E a gente tem um pouco disso, né, de culpar algo acima, né, por algumas coisas que acontecem com a gente, né? Então, assim, quando você passa por umas situações e você enxerga ali uma possibilidade de prestar um serviço para as pessoas, eu acho que essa seria uma reportagem que eu gostaria de fazer, dar voz para essas pessoas que estão nessas filas aí, enfrentando esses desafios, né, na área de saúde. O Sérgio Cortella, ele diz uma coisa que eu guardo muito para mim, que ele diz o seguinte, que não tem como nós sermos imortais, mas tem como a gente ser eternos, né? Na verdade, ele usa isso parafraseando alguém que eu não me lembro quem, mas eu acho que é um poeta brasileiro, alguém nesse sentido. E eu acho que os jornalistas, como você está falando aí, o jornalista contando a história, ele tem essa missão, né? Porque quem é Maria, quem é João, né? Muitas pessoas nascem, muitas pessoas vão e a gente não sabe quem são. Então, acho que é basicamente isso, né? Você contar essa história e eternizar. Aqui, muitas pessoas do Colônia já se foram, muitas estão sendo retratadas, mas quem sempre pegar o livro para ler vai saber de uma história, vai saber que aquela Maria que um dia foi tratada como indigente, ela existiu de fato, né? Porque agora ela tem um nome e está dentro de um livro. Eu acho isso fantástico. As pessoas podiam aprender a fazer um pouco mais essa releitura da profissão, né, da nossa profissão, que é contar histórias, né? Não só ver esse lado da moeda, da política, da imparcialidade, como as pessoas veem, mas ver justamente quanta coisa boa que nós temos para oferecer ainda, quantas histórias nós podemos contar. Né? O jornalista, ele mudou muito, né, a profissão, né? O pessoal tinha essa coisa de ver o jornalista como
o Super-Homem, né? Com a capa do Super-Homem, super romantizado, né? Com uma máquina de escrever toda estilosa, com óculos assim e tal, né? Bem caricato, né? Um jornalista, né? Esse jornalista, ele já morreu há muito tempo. O jornalista, hoje em dia, ele tem funções que vão muito além, né? Muito além, né? Do que são essas que a gente tinha essa visão, né? Mas uma coisa que o jornalista não mudou, que ainda continua muito assim, verdadeiro, é essa capacidade de enxergar e apurar boas histórias, coisas que merecem ser divulgadas. Antigamente, seu nome saía no jornal, você ficava, poxa, super envaidecido, botava num quadro, colocava na estante, tinha ali um carinho com aquilo, né? Hoje em dia, sai no jornal, o pessoal fala assim, não, mas jornal, o que é jornal, né? Dependendo de onde você mora. Mudou um pouco o escopo da ferramenta, né? O escopo de onde você divulga. Mas esse olhar, digamos, humano, estratégico, que dá voz para quem precisa e dá luz para situações que merecem ser esclarecidas, não mudou, não. O DNA do jornalista ainda é a apuração. Elias, eu gostaria de agradecer, tá, a sua participação. Nós estamos chegando ao final, tem só mais 3 minutos, eu acho, 2 ou 3 minutos, porque a live se encerra. Mais uma vez eu agradeço pela sua participação, espero que o recado tenha ficado aí, que o pessoal tenha compreendido. Eu que agradeço, Hudson. É sempre bom falar de alguns assuntos assim que a gente gosta, que a gente tem uma verdadeira alegria, né, de comentar. E lembrando sempre que a Daniela Arbex, ela é uma jornalista que tem vários conteúdos muito bons, né? Reforçar aqui, para quem ainda não leu, mas que leia, é muito bom. O livro também da Todo Dia, a Mesma Noite. O Hudson também com o livro dela, que é o Holocausto Brasileiro, que merece todos os nossos, né, elogios. E essa certeza de que, por mais que a gente tenha conteúdos rápidos, conteúdos fast food, que a gente só escaneia, né, passa a tela do celular, ainda existe conteúdo segmentado de muita boa qualidade. E vale a pena ter um certo egoísmo de comprar uns livros assim, para você ficar sozinho no canto e ler. Você e o livro você. Esse é um egoísmo que eu pratico sempre, que eu valido e que eu indico. É isso aí. Pessoal, eu agradeço também a participação de vocês, quem esteve aí, quem assistiu ou quem vai assistir posteriormente. Foi muito bom e muito proveitoso. Todos tenham uma boa noite. Obrigado, viu? Boa noite, Hudson. Um abraço, obrigado. Até mais. Tchau.